Shabbat Shalom, amados irmãos. Essas teorias, então, que eu mencionei nos vídeos anteriores, são consideradas fazendo parte daquele bloco de falsa ciência mencionado na Bíblia, no livro de Timóteo. Nos vídeos anteriores, eu mostrei para os irmãos quais são essas teorias que entraram para a ciência humana como se fossem, teorias científicas verdadeiras, realmente, teorias científicas que foram comprovadas. Mas, na verdade, entraram de maneira irregular, de maneira desonesta, uma falsificação. Talvez você pense que poderiam ser confiáveis, por quê? Porque foram aceitas, no rol de ciência humana, foram aceitas pela comunidade mundial e estão dentro do sistema educacional no mundo todo. Repetindo, Big Bang, heliocentrismo, relatividade barra gravidade, evolucionismo, Então, eu comentei sobre essas teorias nos vídeos anteriores. Elas podem enganar muitas pessoas. Por quê? Porque uma teoria, quando ela está ali entre outras que são verdadeiras, ela pode também ser considerada confiável. Por quê? A gente imagina que houveram os famosos experimentos para que se comprove e para que aquela teoria se torne realmente um fato científico. No caso dessas teorias que eu menciono nessa série de estudos sobre a falsa ciência, sobre teorias que estão infiltradas na nossa ciência humana boa, que Yahweh nos deu, que nos ajuda, nós às vezes imaginamos que elas são válidas, que houve um experimento que as consolidou, O experimento é quando você vai a campo, você vai no mundo real, você vai no meio da natureza, você vai confirmar na prática se aquela teoria ela realmente é um fato, ela é real, ela está na realidade ao nosso redor. E essa série de teorias, elas foram consolidadas de maneira irregular. O que eu estou dizendo? Um dos principais experimentos que demonstrou como é o formato do lugar onde vivemos, o formato da Terra, do planeta Terra, o experimento que consolidou e que validou essas teorias falsas é a famosa ida na Lua. Um experimento ali em 69, onde houveram, supostamente, várias missões onde os seres humanos pisaram e realizaram várias atividades sobre o solo lunar. Eles teriam feito tudo isso, várias viagens ali naquela época de 69, várias idas e voltas ali, e realizaram atividades no solo lunar. E a caminho, quando eles estavam a mais de 200 mil quilômetros de dentro da aeronave ali, da espaçonave ali, mais de 200 mil quilômetros de distância da Terra, eles então conseguem a suposta prova. Aqui está o experimento científico. E mostram uma imagem do planeta inteiro, uma esfera perfeita, bonita, azul, com aquelas rajas brancas ali. Então aquilo foi exposto para o mundo inteiro. Irmãos, isso é muito sério. Porque a Bíblia fala, ele realizaria prodígios, ele enganaria o mundo todo. E hoje, esse experimento, ele é validado pelos governos do mundo todo. Praticamente o mundo inteiro validou esse experimento, e esse experimento, então, ele serve de uma prova fiel que torna um fato essas falsas ciências, essas teorias que eu mencionei. Irmãos, e justamente
esta forjada ida na Lua aconteceu logo após a realização de várias missões militares, missões grandiosas envolvendo um grande aparato técnico e de participação ali de muitas pessoas, um corpo técnico, né, cientistas, grandes operações militares na região da Antártida. Irmãos, justamente em 1950, 1960, justamente após essas grandes operações ali com o Almirante Byrd, né, vocês podem pesquisar, né, as grandes explorações do Almirante Byrd, e o nome das operações era interessante, ele tinha nomes parecidos com elementos que fazem parte da cosmologia bíblica, falando do domo, falando das águas, né, acima do domo. Então, nós sabemos que é comum no meio militar o nome das operações carregar nomes relativos àquilo que será executado na missão. E as missões realizadas ali na Antártica, ela tinha nomes relativos a esses elementos da cosmologia bíblica. E assim que se encerra aquelas operações ali com disparos de bombas poderosas, né, bombas nucleares e tudo mais, então inicia-se a grande agência espacial governamental chamada de NASA. E é incrível, irmãos, que no início, para a formação dessa agência, a primeira missão era forjar então uma ida na Lua e consolidar essas falsas ciências, essas teorias falsas que iriam derrubar a Bíblia. Elas significariam muito para esse confronto com a palavra da verdade. A forma como a Bíblia diz que a criação de Yahweh é. E lá em Romanos fala que Yahweh pode ser visto na criação. Imagina quanto enfraquecimento de fé, ateísmo seria espalhado a partir desta obra maligna. E eles chamam um homem, Wernher von Braun, inclusive um homem envolvido, né, com coisas ali escusas, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele é chamado agora para trabalhar na engenharia de foguetes, né? Ele é aceito pelo governo. E esse homem é o mesmo que colocou ali na lápide, tem uma inscrição na lápide que é um versículo que fala da cosmologia bíblica, que fala do domo. Aquele versículo de Salmo, né, que fala que o domo anuncia a glória das suas mãos, né? Então ele colocou esse versículo, olha que ironia, né? Colocou esse versículo na lápide. E foi justamente que esse homem que escreveu um livro naquela época, e ele chega a citar que viria um homem chamado Elon. Nós conhecemos hoje, né, Elon Musk, mas no livro ele não fala quem é, ele só fala um homem chamado Elon, né, Elon, que levará as pessoas ao planeta vermelho, a Marte. Irmãos, os participantes das missões lunares, dessas agências, eles estão envolvidos com ocultismo. Inclusive os cientistas apresentados pela mídia que consolidaram essas teorias falsas, eles estão envolvidos com ocultismo. Sociedades secretas. Tudo isso é uma informação bem acessível ao público. É fácil confirmar isso. E agora nós vamos ver em detalhes, né, passando pelos experimentos, se realmente essas teorias são fatos científicos. E vamos ver se aquilo que está na Bíblia é comprovado cientificamente. Porque o que é espiritual é comprovado no material. Aquilo que é verdadeiro se manifesta no meio físico. Isso aí é uma coisa muito óbvia. Porque o que pode ser visto foi criado a partir do espiritual, veio do espiritual. Então é do invisível que o visível veio. Então tudo que é dito na Bíblia pode ser confirmado e será confirmado no mundo real, no mundo físico, na prática.